Olá, esse é o meu segundo vídeo da semana e eu dividi em duas partes para ficar um pouco mais simples e mais fácil pra gente, para vocês ouvirem, né, para não ficar uma coisa muito longa. E no primeiro vídeo vocês me ouviram falar bastante sobre obstáculos, né, quando aparecem os obstáculos. O que acontece quando surgem os obstáculos, e em nenhum momento eu mencionei quais seriam esses obstáculos. E a nossa aula de hoje, né, o nosso vídeo de hoje é sobre os obstáculos e quais são eles, né. Tem uma escritura que fala sobre os 6 venenos. Até me lembro quando eu comecei a praticar Ashtanga, quando a primeira website do Guruji foi ficando assim um pouquinho mais profissional, né? E tinha um texto que falava sobre os 6 venenos. E ele falava que eu lembro até hoje porque eu tenho anotado no meu caderninho, assim, e tem um trechinho dele no nosso site. Fala que a nossa luz, né, ela fica opaca, ela deixa de brilhar porque ela é coberta por esses venenos. E a prática de yoga, ela vai queimando eles com o tempo e a gente volta a brilhar, né? Essa luz volta a brilhar no nosso coração. Os 6 venenos, eles são provenientes da ignorância. O que seria essa ignorância, né? A ignorância de quem nós somos. A ignorância sobre a nossa verdadeira natureza. A gente tem uma identificação com o mundo externo e uma falta de percepção de que somos parte de um todo, tá? Isso é um pouco da nossa natureza, né? A gente perde a identificação com um todo e se identifica com as coisinhas, né? Com as pessoas, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com as nossas frustrações. E isso faz com que a gente perde a noção do eu. E é exatamente por isso que a gente precisa buscar uma prática de autoconhecimento. É exatamente por isso que as práticas de autoconhecimento nos fazem tão bem. Porque elas relaxam é como se fosse uma frustração desconhecida, né? Essa identificação com um ser limitado que a gente não é, ok? Então vamos lá, eu tenho a minha colinha aqui dos 6 venenos para não me perder. Todos eles são provenientes da ignorância a respeito do ser, ponto. Isso é importante a gente ter bem claro. O primeiro deles é o desejo, kama, desejo. A gente se apega demais aos desejos, a gente atribui a nossa felicidade aos desejos dos objetos externos ou das coisas que a gente poderia fazer e não pode, né? E não consegue porque, enfim, coisas, né, nos impedem. Então, esse desejo, ele gera um sofrimento. Ele fica sempre buscando satisfazer aquele desejo. E quando acontece de você conseguir satisfazer ele, né, como você atribui a sua felicidade a um desejo específico, quando você conquista, quando você consegue aquele desejo, quando você satisfaz ele, você naturalmente se apega a um outro desejo, tipo, atrela a sua felicidade a um próximo desejo, tá? E isso vai causando um ciclo de infelicidade eterna, tá? O segundo é a raiva. A raiva é bem delicado, né? A gente tem muita expressão de raiva, a gente expressa muito ela na nossa prática, a gente sente ela muito na prática. Ela vem quando a gente se considera não correspondido, ela vem com lembranças, samskaras do passado, ela vem quando a gente tem uma qualidade de pensamentos muito ruins, assim, ela vem com alimentação muito ruim, com uma alimentação muito densa, muito
muito rajásica, muito pita. Então, assim, a raiva é um sentimento que ela vem muito espontânea, né? Porém, é um subproduto é uma consequência, um subproduto das nossas próprias ações, assim. Às vezes, você tem uma raiva de uma pessoa e o simples motivo de ter uma raiva dela é porque ela te mostra alguma coisa que você tem aí dentro, é porque ela não satisfaz mais as suas necessidades como um dia ela satisfez e, né, às vezes é muito comum, por exemplo, você parar de praticar Ashtanga e depois falar que o professor não é bom. Ou enfim, qualquer uma outra aula, né, que você faria, você faz, não, eu parei porque o professor não é muito bom, é que ele parou de satisfazer os seus desejos. Veja bem a conexão, ele parou de satisfazer os seus desejos e aí você gera essa raiva e essa aversão, tá? O terceiro é a desilusão. Parou de satisfazer seus desejos, gerou uma raiva e veio o que? A desilusão. Quando as coisas elas não fazem mais, elas não trazem mais elas não se identificam mais com as ilusões que você criou sobre elas mesmas, né? Quando cai a máscara, você percebe que tá, mas e aí? É só isso? E aí você gera desilusões constantes, né? Constantes. Quando você projeta as coisas para serem do jeito que você gostaria que elas fossem, e em algum momento cai a ficha ou a vida te mostra que as coisas não são bem assim e aí você gera essa desilusão. O quinto é a inveja. A inveja é aquele momento em que a inveja é aquele momento quando você se projeta. Quando se projeta na outra pessoa e de repente você simplesmente queria ser aquela pessoa, ou simplesmente queria ter aquele negocinho que ela tem, ou simplesmente gostaria de fazer igual. A inveja é quando você já não se inspira mais. A gente falou sobre isso no primeiro vídeo. É quando você se identifica com o outro como querendo que fosse você. E daí isso é uma bola de neve, né? Outro dia eu queria fazer um comentário no Instagram e pensei assim, né? O Instagram, ele pode ser a gente pode usar o Instagram como uma ferramenta de autoconhecimento. Se a gente, cada vez que for unfollow uma pessoa, né? Cada vez que você for deixar de seguir uma pessoa, por exemplo, se você se questionar por que eu tô deixando de seguir essa pessoa, né? Ela tá muito famosa e tá me incomodando? Ou porque meus posts não bombam que nem os posts dela? Ver o sorriso alheio me incomoda tanto assim? E aí você faz um unfollow, né? Você deixa de seguir, né? O Instagram eu acho que é um bom reflexo disso, né? Ou você deixa de seguir porque você não se identifica mais com aquela ideia e tá tudo bem, né? Não, acho que não, nada a ver eu ficar seguindo essas coisas, não... Já passo e não me interessa mais, é diferente, né? Ou quando você se incomoda com o que você vê e aí você quer deletar, não quero mais ver. Isso é inveja. Isso é um exercício bem legal pra gente fazer, né? Que é muito comum isso. E o último deles, o último e o mais forte para nós praticantes de Ashtanga é a preguiça. A preguiça, ela vem também como a raiva, ela pode ser até proveniente da forma como a gente se alimenta, por exemplo, né? Assim como a raiva, e a gente precisa controlar aqui. Mas uma vez que você controla todos esses outros, controlar a preguiça fica também um pouco mais fácil. Quando você observa
que é um boicote preguiçoso, do tipo, ai, hoje eu não vou respeitar meu corpo, estou tão cansado, isso é preguiça, né? Quando você se entrega, né? Quando você se entrega para suas confusões, isso é preguiça, né? Quando você larga a mão na metade, ou quando você se percebe demais na inércia, isso é preguiça. E a preguiça, ela tem uma energia muito tamásica, que está muito identificada com todos os outros venenos, né? Ela gera mais isso. Então, quanto mais preguiça você tem, mais, assim, tendencioso a inveja, mais tendencioso a ataques raivosos, mais tendencioso a ganância. Essas coisas, elas estão muito atreladas à preguiça. Elas têm essa mesma energia densa, tá? Então, assim, temos esses 6 venenos, né? Isso tá bem fácil de entender. E o que a gente precisa? A gente precisa ter uma prática constante, a gente precisa ter esse processo de auto-observação, é o processo de auto-observação constante, para que a gente consiga ceder os impulsos desses venenos, tá? Vamos à preguiça, por exemplo. Se você ceder a preguiça hoje, ela vai estar mais forte amanhã. E vai estar mais forte ainda depois de amanhã. E vai chegar um ponto que ela vai começar a te controlar. Então, assim, você sentiu preguiça? Não, isso é pura preguiça. Né? E você passa por cima dela, né, sem nenhum processo violento contra você mesmo. Você simplesmente, eu tô com preguiça, mas eis o que eu tenho que fazer. E você faz o que você tem que fazer, ela vai ficando mais fraca. E até o momento que cede. Assim é a raiva, assim é a inveja, assim são todos os outros venenos. Você precisa ser mais forte que eles e não eles mais forte que você. E a única forma que você consegue fazer isso efetivamente é ter uma prática constante de auto-observação sobre si mesmo. Ter uma prática constante que faça com que você se auto-questione. Eu vou unfollow essa pessoa por quê mesmo? Mas eu senti essa raiva toda por quê mesmo? Eu tô com preguiça mesmo? Eu tô cansada mesmo ou eu tô com preguiça? Quando a gente começa a se auto-questionar e a reconhecer esses venenos, a gente naturalmente vai se libertando deles. Sem precisar ter muita consciência no sentido de ter muita observação, assim, depois de um tempo. Você olha e fala, tá, tô com raiva, sempre que essa situação acontece, eu sinto raiva, preciso lidar com isso. Aí você lida 1, 2, 3 vezes e pronto, pum, acabou, aquilo ali não existe mais. Possivelmente, coisas no futuro, né, da sua vida vão te gerar raiva novamente, porque, enfim, né, a gente é cheio de subscaras, é cheio de coisa que acontece no nosso corpo e a própria prática acorda isso para poder limpar essas emoções. Então, eventualmente lá na frente você vai ter que lidar com outra raiva proveniente de outros padrões. E aí você vai lidar de uma forma melhor do que você já lidou antes, porque você está ficando mais forte do que os próprios venenos. É isso, gente. Essa é a minha parte do nosso retiro da semana. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou totalmente à disposição. E é isso. Muito obrigada e a gente se vê na live sábado.